dada a função, que é um quociente de polinômio, encontre todas as suas assíntotas. Então, o enunciado é bem, assim, encontre todas. Não deu dica de que tem uma, duas, né? A gente teria que procurar aqui e ver o que acontece. Então, estudar a assíntota envolve conhecer o domínio dessa função, porque a gente quer saber se pode calcular, por exemplo, no mais infinito, no menos infinito, que a gente estaria procurando assíntotas horizontais. E se tem algum ponto fora do domínio que a função iria para infinito, que a gente estaria procurando assíntotas verticais. Então, o domínio é fundamental. Então, o primeiro passo é onde que essa função existe. Eu tenho que tirar os pontos que ela não existe. Nesse caso, como eu tenho um denominador, ela não pode ser zero no denominador. Então, a restrição que eu tenho aqui para procurar esse domínio é 4 menos x ao quadrado não pode ser zero. Então, eu posso até fatorar aqui, né, escrever isso aqui como sendo 2 menos x, que multiplica 2 mais x, só para a gente já relembrar a fatoração, né, o a menos b ao quadrado menos b ao quadrado, a fatoração. Então, quando que um produto é zero? Quando um dos dois termos é zero e a gente tem que o x é igual a 2 ou o x é igual a menos 2. Então, são uma parábola, tem duas raízes, 2 e menos 2. Esses pontos não podem estar no domínio, porque anulam o denominador, ficaria divisão por zero. Então, quem é o domínio dessa função? Eu sugiro que a gente escreva como união de intervalos para visualizar o que a gente está fazendo. Ó, o domínio dessa função é assim, ó. Vai ser de menos infinito até menos 2, união com menos 2 até 2, união com 2 até mais infinito. Ficou enorme, né? É ruim escrever assim. O jeito mais abreviado, que gasta menos caracteres, seria, o domínio é todos os reais menos esse conjunto formado por esses dois elementos que anulam o denominador. Ah, eu quero só o domínio? Isso aqui é suficiente, acabou o exercício. Quanto o domínio? Esse é o domínio. Agora eu quero achar a assíntota. E para eu achar a assíntota, eu tenho que saber quais limites que eu vou ter que calcular. Então, nesse caso aqui, fica bem visual que a função começa com números muito grandes negativamente aqui, ou seja, muito pequenos, né? Quando ele é grande negativo é porque ele é pequeno. Então, aqui, ó, menos infinito aqui é um dos limites que a gente vai ter que estudar. Mais infinito é outro limite que a gente tem que estudar. Porque o comportamento, o que acontece no infinito? Está aproximando de uma reta? Se estiver aproximando de uma reta, a gente vai ter achado uma assíntota horizontal. Outros limites que a gente teria que estudar nesse caso. Limite tendendo a menos 2 pela esquerda, menos 2 pela direita. 2 pela esquerda, 2 pela direita. Seriam 4 limites. Só que como está pedindo para encontrar a assíntota, se pela direita já deu o comportamento que a gente está querendo, não está pedindo para fazer o gráfico, para ter mais detalhe. Bastaria fazer um dos dois. Se já deu pela direita, que vai para mais infinito, talvez já seja suficiente para a gente concluir isso. Então, vamos fazer o estudo. A gente vai copiar a função aqui e vai fazer essa análise nos pontos que interessam, né? E no infinito. Então, vamos começar fazendo no infinito. Então, no infinito, a assíntota é cálculo de limite. Então, a gente vai estudar aqui o comportamento dessa função no mais e no menos infinito. Vamos começar no mais infinito. Então, eu vou calcular o limite de x ao quadrado menos 1 dividida por 4 menos x ao quadrado, quando x tende a mais infinito. A minha setinha aqui é bem feinha. Então, olha só o que está acontecendo. O meu numerador está dando infinito. Infinito ao quadrado, número muito grande ao quadrado, ele fica positivo também, né? Menos 1, então ele é muito grande. Então, estou pensando, não estou escrevendo igual, nunca pode escrever conta com infinito. Infinito, não pode. Isso aqui eu posso escrever só em pensamento. Ó, estou pensando aqui, e aí, o que está acontecendo? Meu numerador está indo para infinito. O meu denominador está indo para menos infinito. Então, eu estou com uma determinação do tipo infinito sobre infinito. Todas as vezes que eu tenho uma determinação do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito, mais ou menos, tanto faz, se eu tenho esse tipo de determinação aqui, tem coisas para simplificar, reajustar, para a gente enxergar o que vai acontecer de fato. Pode ser que exista, não exista. Então, o que a gente sugere aqui é colocar o maior grau em evidência. Então, quando eu coloco o maior grau em evidência aqui, eu tenho a seguinte situação, olha. Aqui em cima vai ficar assim, ó, 1, porque 1 vezes x ao quadrado dá aquele x ao quadrado. Menos, aqui é 1 sozinho. Para ficar multiplicado por x ao quadrado aquele 1, eu tenho que dividir por x ao quadrado, ó.
se eu usar a distributividade agora, eu confiro que o numerador é o mesmo, olha lá. Usei x ao quadrado vezes esse x ao quadrado vezes menos 1. Então, a gente está treinando umas continhas que a gente precisa em vários momentos aí na hora que a gente está resolvendo exercício. Agora, o denominador, quem que eu vou colocar em evidência? X ao quadrado também. Então, coloquei o maior grau em evidência. Coloquei x ao quadrado em evidência. Então, aqui vai ficar assim, ó. 4 dividido por x ao quadrado menos 1. Tudo isso quando x tende a mais infinito. Então, a gente ainda não fez o x tender a infinito, a gente só reescreveu, e se a gente for conferir, é a mesma função, não pode ser alterada. Agora entra a ideia do limite. Olha, eu não estou cortando infinito com infinito, eu estou estudando comportamentos. Então, simplifiquei infinito com infinito, porque são dois números muito grandes e são iguais. Então, x ao quadrado, eu estou simplificando com x ao quadrado, e o meu limite se transformou nesse limite aqui, ó. E um comportamento que a gente precisa muito de limite é esse aqui, ó, limite de 1 dividido por x. Quando x tende a mais infinito, 1 sobre um número que cresce, 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 1 sobre 10, 0,1, 1 sobre 1000, 0,0001, 1 sobre 1 milhão. Olha como é que o comportamento está dizendo que esse limite vai ser zero. Então, se eu fico com um limite tendendo a zero aqui, e se fosse x ao quadrado, então, ficaria zero também, porque o denominador também está indo para infinito. Então, eu vou usar esse comportamento aqui, ó. Esse limite aqui está tendendo a zero. Esse 4 sobre x ao quadrado, eu posso até escrever assim, ó. 4 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que 4 que multiplica 1 sobre x ao quadrado. Então, ficaria 4 vezes 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre x ao quadrado é zero. Então, vamos calcular esse limite. Quem que é o x está crescendo? O 1 não depende do x, então 1 é constante, o limite dele é 1 mesmo. Menos 1 sobre x ao quadrado, era o zero que a gente tinha analisado. Aqui, 4 vezes 1 sobre x ao quadrado é o zero, menos 1. Então, essa conta está dando 1 dividido por menos 1, que dá menos 1. Aí, algumas pessoas mais espertinhas falam assim, nossa, se eu tivesse simplificado o infinito com o infinito aqui, ó, infinito dividido por menos infinito vai dar menos 1, professora. Mas se eu tivesse vindo aqui e colocasse um 2 aqui em cima, aqui ficaria 2, aqui ficaria 2, daria menos 2. Não teria aparecido aquilo lá, porque não fica 2 infinito, fica infinito. Não fica 2 infinito, tá, gente? Então, muito cuidado com contas, assim, se eu fizesse isso, eu achei menos 1, se vai dar certo? Se não fez o comportamento coerente matematicamente, não é a resposta que me interessa. Interessa é o que está por trás aqui. Quando a gente está estudando polinômio, quem manda é o maior grau. Os outros graus todos, mesmo que aqui fosse x, ó, se aqui fosse x, aqui ficaria x, né? E aí, o que manda é o maior grau. Então, ia ficar tendendo a zero, tá? Ia ficar tendendo a zero. Então, o que eu tô frisando aqui é não tenta, né, ficar preocupado só com a resposta. A resposta é importante, mas ela não é a única coisa que importa do exercício. Então, achamos alguma assíntota nesse caso? Achamos. Por quê? À medida que x tende a infinito, a minha função está aproximando de uma reta horizontal. A reta y igual a menos 1 é uma reta horizontal. Então, y igual a menos 1 é a assíntota horizontal desse gráfico. É isso que a gente acabou de concluir. Y igual a menos 1 é uma assíntota horizontal. A minha função fica muito perto dessa reta. E essa conta que a gente fez para o mais infinito, se a gente for olhar, ela é igualzinha para o menos infinito, ó. O menos infinito, 1 sobre menos infinito também tende a zero. E aqui, no caso, menos infinito ao quadrado, né, fica mais infinito. Então, isso aqui tende a zero, ó. Então, no mais e no menos infinito dá a mesma resposta. Então, é a assíntota horizontal, tanto no menos infinito quanto no mais infinito, estão perto dessa reta horizontal, que é a reta y igual a menos 1. A gente vai fazer agora o estudo próximo aos pontos fora do domínio, que era o 2 e o menos 2. Então, eu vou fazer só um deles e vou falar que vai ser análogo e a gente vai olhar o gráfico, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui. O que vai acontecer? Olha só. Quando eu for estudar o limite de x ao quadrado menos 1, 4 menos x ao quadrado, quando x tende a 2, quando x tende a 2, o meu numerador está tendendo 2 ao quadrado, pensando. Estou falando, mas eu vou escrever como se eu estivesse pensando aqui. 2 ao quadrado dá 3. Por quê? 2 ao quadrado dá 4, menos 1, então fica 3 o numerador. E o denominador? O denominador tende a 0. Então, isso dá 3 sobre 0, porque fica... Por
que que eu já sabia que daria zero no denominador? Foi porque a gente queria o ponto que anulava o denominador, e a gente está estudando perto dele. Eu não posso calcular o f de 2, porque o f de 2 vai dar 3 dividido por zero. Essa conta, gente, é impossível de escrever, está completamente errado escrever zero no denominador. Por isso que eu escrevi como se fosse um pensamento aqui, ó, estou pensando. Mas aí, quando eu venho para a igualdade, eu não posso fazer isso. Agora, o que me interessa desse zero é se ele vai ser, ó, está aproximando de zero por valores positivos ou negativos, que era um comportamento similar ao que a gente fazia para o 1 sobre x aqui, ó. Quando tende a zero por valores maiores do que zero, 1 sobre 0,1 dá 10, 1 sobre 0,01 já dá 100, sobre 0,0001 já vai dar 1000. Então, se é positivo, vai para mais infinito. Então, e se fosse negativo, o que está tendendo a zero no denominador? Ia para menos infinito, porque 1 sobre menos 0,1 já é menos 10, aí menos 0,01 já é menos 1000. Então, esse comportamento aqui está por trás dessa análise. Quando eu estou olhando para isso aqui, me interessa muito se o meu denominador, esse número aqui, é um zero, positivo ou negativo. Tá vendo que eu não escrevi igual? É o pensamento, ó, pensando. Então, a minha conta aqui, ó, se eu colocar aqui, tendendo a 2 pela esquerda, o que é tender a 2 pela esquerda? 2 está aqui, tender a 2 pela esquerda é pegar números um pouco menores que 2. Pouco menores que 2. 1,9999. Quando eu pego 1,999 e elevo ao quadrado, ele vai dar um pouquinho menor que 4. Então, o meu denominador está dando um número positivo. Por quê? Porque embaixo aqui, ó, por que é positivo quando eu coloquei pela esquerda? Porque aqui fica um pouco menor do que? Vai ficar 3,999. 4 menos 3,9 é 0,0 positivo. Então, para onde que está indo isso? Para mais infinito. Então, quando a gente tem a conta, então isso aqui é uma dica. Se eu tenho um número e o meu denominador tende a zero, eu tenho certeza que esse limite vai dar infinito. A minha pergunta seria só se é mais infinito ou menos infinito. É mais ou menos infinito? Então, eu preciso de saber se aqui é mais ou menos. Se é zero positivo ou se é um zero negativo. Então, essa análise é a regra geral. Se a gente fez bem feita a análise, fizemos bem feitinha essa análise aqui, a gente vai aproveitar essa análise para poder concluir o que acontece pela direita. Olha só, se a gente fez bem feitinha aquela ali, vamos analisar agora pela direita. Pela direita, estou pegando um número um pouco maior do que 2. Um pouco maior que 2, 2,01, 2,001, está aproximando de 2 pela direita, com valores maiores. Então, o que acontece com esse número aqui? Ele é 4,0 um pouquinho. Quando eu pego esse número e subtraio aqui, fica negativo. O numerador continua dando 3, porque 2 ao quadrado é 4, menos 1 dá 3. E embaixo, agora um zero negativo. Então, o que muda? Isso tende a menos infinito e não mais infinito. Então, com essa história, a gente achou que x igual a 2 é a assíntota vertical do gráfico da nossa função. Porque aproximou do 2, foi para infinito. Por que isso é importante? Porque sem isso, a gente não esboçaria o gráfico dessa curva que a gente está acabando de ver aí, ó, x ao quadrado menos 1 sobre 4 menos x ao quadrado. Aproveitando que a gente está com recurso computacional, esboçar essa curva que a gente colocou lá. Ó, x ao quadrado menos 1. Opa, o menos 1, olha onde que foi, tem que colocar embaixo. X ao quadrado menos 1. Isso é uma parábola, já esboçou para mim a parábola. Eu quero que isso esteja dividido por 4 menos x. 4 menos x ao quadrado. Então, olha o que a gente tem. Ó, tem que diminuir o zoom aqui para a gente ver. Olha o que está acontecendo com essa função. Essa função, à medida que aproxima de 2, 2 e menos 2 era um ponto fora do domínio. Quando a gente estudou 2 pela direita, vamos voltar lá no 2 pela direita, ela foi para onde? Menos infinito. 2 pela esquerda, 2 para a esquerda vai para mais infinito. Ó. Grava aí, 2 para a esquerda, mais infinito. Vamos ver o nosso gráfico? 2 pela esquerda, mais infinito. Olha como é que isso é importante. E graficamente, gente, fazer estudo gráfico, saber ler isso, ó, à medida que o meu x vai aproximando de 2 por valores menores do que 2, ou seja, a esquerda de 2, o comportamento da função é ir para
mais infinito. Então, significa que a reta x igual a 2 é uma assíntota, x igual a 2 é assíntota vertical. É uma reta vertical que essa função aproxima. À direita, à medida que aproxima de 2 pela direita, o comportamento foi para menos infinito. Então, a hora que eu leio esse gráfico, é isso que está no meu raciocínio. Além disso, aqui tem uma reta. Que reta que era essa? Y igual a menos 1. A gente fez a conta e viu que no infinito essa função ficava muito perto daquela reta y igual a menos 1 que tem esboçada aqui horizontal. Por isso que y igual a menos 1 é a assíntota horizontal. Só que faltou fazer a conta do limite tendendo a menos 2 pela esquerda e pela direita, que a gente também concluiria que x igual a menos 2 é a assíntota vertical desse gráfico. Então, a nossa curva aí, nossa função, ela tem 3 assíntotas. Encontrem todas. A gente fez as contas todinhas do x igual a 2, do y igual a menos 1, e vou deixar para vocês fazerem o x tendendo a menos 2. Tá tendendo a menos 2 pela direita, vai para mais infinito. Pela esquerda, vai para menos infinito. Eu teria que estudar aqueles quadros de sinais lá, que a gente ficou vendo. O denominador é positivo ou negativo? Essa é a análise que a gente tem que fazer.